Bom, boa noite. A vantagem de falar depois do coral é que vocês já ganharam a noite, então o que vier é lucro, né? Eu tenho vindo aqui, geralmente, fazer, a gente chama de reflexão, né? Quando é alguma coisa que eu estou pensando e eu exponho para vocês pensarem juntos, a concordarem, a discordarem. Hoje eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, eu vou trazer uma comunicação. Assim, é como se fosse uma aula. Então, no final vai ter prova. Quem for reprovado não pode mais vir no Maria Modesta. Tô brincando, não vai ter prova não. Mas o que eu quis trazer hoje é assim, alguma coisa para mostrar para vocês o que é que está acontecendo em termos de ciência e espiritualidade, tá? Então eu vou trazer alguns conceitos, que são coisas que estão sendo colocadas pela academia, algumas coisas que a gente está levando para a universidade. Não sei se vocês sabem, mas assim, lá nos Estados Unidos, mais de 94% das universidades já têm uma disciplina optativa ou até obrigatória de saúde e espiritualidade nos seus currículos. Aqui no Brasil, na Universidade de Taubaté, acabou de ser fundada a primeira disciplina obrigatória de medicina e espiritualidade. Em Pernambuco, no Instituto de Medicina de Pernambuco, o INPE, já tem um módulo específico de espiritualidade. E a gente já tem mais de 60 faculdades pelo Brasil com as ligas de saúde e espiritualidade. Então, é um assunto que tem sido muito discutido em congresso, né? A gente começou isso, a doutora Malene começou isso lá em 2003 na Europa, e hoje em dia a gente vê que a coisa está acontecendo de uma maneira muito poderosa, tá? Para a alegria dos convênios e desespero das indústrias farmacêuticas, né? Então, existe um autor que é muito importante nessa área, que é um autor americano, o Dr. Harold Canning. Ele já esteve aqui no Brasil umas 2 ou 3 vezes. Quem trouxe ele pela primeira vez foi a AMI Brasil. E ele fez a diferença por quê? Porque ele conseguiu provar, através de trabalhos científicos, que espiritualidade faz bem para a saúde. Então, no âmbito geral, se você for fazer o que a gente chama de medicina baseada em evidências, que são vários trabalhos científicos que juntos dão origem a um outro trabalho científico que junta a amostra, né, de todos os outros trabalhos, é, mostrou que as pessoas que têm espiritualidade, as pessoas que acreditam em Deus, elas vivem em média 7 anos mais que a população geral, elas adoecem menos, e quando elas adoecem, elas se recuperam mais rápido, né? Isso é uma boa notícia, né? Mas como tudo tem dois lados, não é só você fazer a sua inscrição em uma religião qualquer, né? Vir na terça-feira no Maria Modesto ajuda, mas não resolve, né? Por quê? O que, que realmente faz a diferença? O que, que o Dr. Kenning percebeu? O que, que o trabalho dele mostrou? Né? Então, acreditar em Deus simplesmente melhora a saúde? Né? O que faz melhorar a saúde? Tá? Muito bem. É, um psicólogo lá da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, ele fez um trabalho que ficou marcado como um trabalho dos mais importantes nessa área. Ele mediu a religiosidade das pessoas. Tá? Ele fez isso através de alguns trabalhos com questionários, e ele dividiu as pessoas em 4 categorias. As pessoas que têm uma religiosidade intrínseca, eu já vou explicar, religiosidade extrínseca, os pró-religiosos e os não religiosos. Então você pode estar em uma dessas 4 categorias. Se você escolher agora, você vai correr o risco de escolher errado. Eu vou explicar. O que, que é os não religiosos? Mais fácil. Não religioso é aquele que não acredita em nada. É o que se diz ateu, mas ele é um ateu, é, é, como na definição da palavra. Ou seja, ele não acredita em Deus, ele acha que quando ele morrer vai acabar tudo e ponto final. Né? Ele não tem nenhum grau de transcendência. Ele não acha que exista uma transcendência. Alguma coisa além do que se pode ver, medir, cheirar, tocar. Tá? Essa categoria de pessoas, eu tentei ver se está aumentando ou diminuindo, é difícil a gente medir. Mesmo nas estatísticas mundiais, a gente percebe que existem algumas discrepâncias, dependendo de quem mede e de como mede isso.
certo? Bom, essas pessoas não têm os 7 anos a mais, né? Elas estão fora desse grupo que é beneficiado. O que são os pró-religiosos? Então, para a gente entender o que é o pró-religioso, antes a gente tem que entender o que é o intrínseco e o extrínseco. O religioso extrínseco é aquele que ele é afiliado a uma religião, ele vai no culto, ele frequenta o grupo, tá? Mas aquela filosofia, aquele pensamento religioso não impacta ele intimamente. Ou seja, a maneira como ele vê a vida, a maneira como ele trata as outras pessoas, a maneira como ele leva a vida dele, não tem nenhum tipo de influência com o grau de religiosidade que ele tem. Tá? Essas pessoas têm algum benefício na saúde? Tem, por causa do chamado coping religioso. Que é assim, ela faz parte de um grupo social e esse grupo social, de uma maneira ou de outra, apoia ela. Então, se você ficar doente, as pessoas que frequentam aquele grupo vão te apoiar, vão te ajudar, às vezes faz vaquinha para arrumar dinheiro para operar e assim por diante. A gente percebe isso muito fortemente nos grupos evangélicos. Né? Eu estou falando isso porque eu já tive experiência como médico. Eles se cotizam para conseguir dinheiro para ajudar alguém da comunidade para resolver um problema de saúde. Então, isso daí ajuda, né? Mas é uma coisa extrínseca. Vem de fora, extrínseco é que vem de fora. Então, essas pessoas, elas tendem a ser mais fanáticas, elas tendem a ser mais preconceituosas, né? Por quê? Porque é como se, é que nem time de futebol. Ela faz parte de um time, ela é contra o resto. Então, quando o outro perde, ela tira sarro, ela fica falando mal, né? Quando ela ganha, ela fica falando que ela é melhor que os outros. Então, toda vez que você tem uma paixão, você faz parte de um grupo por algum motivo, e você se vê dentro daquele grupo, protegido dentro daquele grupo, socialmente falando, você tende a menosprezar, ou atacar, ou a hostilizar os grupos que estão ao seu redor. Tá? Muito bem. Essa é a religiosidade extrínseca. O que é a religiosidade intrínseca? A religiosidade intrínseca é aquele indivíduo que aquele padrão, aquele pensamento, aquela filosofia que pode ou não estar ligada a um grupo religioso, socialmente falando, essa pessoa, esse pensamento impacta ela intimamente. Ou seja, modifica a maneira como ela vive a vida dela, influencia nos hábitos que ela tem, influencia na maneira como ela se relaciona com as outras pessoas e, principalmente, influencia a maneira como ela se porta diante das dificuldades. Bom, a primeira vez que o doutor... e o pró-religioso é aquele que é os dois, é intrínseca mais extrínseca. Então, ele frequenta o grupo, ele tem toda aquela questão social, mas também aquilo impacta ele intimamente. Tá? Muito bem. Quando o Dr. Kenning mediu a primeira vez a religiosidade das pessoas, para perceber esse padrão, que as pessoas que acreditam em Deus vivem mais, têm mais saúde, ele percebeu, e ele mediu isso inicialmente, simplesmente medindo assim: você é religioso? Sou. Você frequenta alguma religião? Frequento. Quantas vezes por semana você vai? Ele mediu assim. E deu diferença. Ou seja, as pessoas que frequentavam alguma religião tinham melhores desfechos nas doenças e tinham mais saúde do que as que não frequentavam. Isso daí depois foi purificado, assim, foi analisado de uma maneira mais detalhada, usando esses critérios, né, desse psicólogo de Harvard, que é o Alport. Aí ele percebeu que se ele tirasse desse grupo que frequentava a religião, se ele tirasse os que têm religiosidade extrínseca, a diferença aumentava mais ainda. Ou seja, os de religiosidade extrínseca, eles tinham um pouquinho melhor de saúde por causa daquele apoio social que eu falei. Mas os índices deles eram muito próximos daqueles que não tinham nada a ver com religião, os não religiosos. E ficou no grupo que fazia diferença os da religiosidade intrínseca, mais os pró-religiosos, porque tinham a religiosidade intrínseca. Então,
esse padrão começou a ser medido dessa maneira. Tá? A gente pode dizer hoje, né, e no finalzinho eu vou fazer um resumo sobre isso, mas a gente poderia mudar esse nome. Eu tenho usado uma outra nomenclatura. O que é que eu chamo de religiosidade intrínseca? Espiritualidade. Por quê? Porque não está obrigatoriamente relacionado a uma religião específica ou a nenhuma religião. Você tem pessoas que não frequentam nenhum grupo religioso, não se identificam com nenhum grupo religioso instituído, mas elas têm uma crença intrínseca, acreditam num poder superior, elas têm a transcendência, elas acreditam em coisas que as motivam. Né? Então, isso é o que a gente tem chamado de espiritualidade. A religiosidade extrínseca é a religião, propriamente dita, que hoje em dia é uma coisa muito ligada a rótulos e grupos sociais. Tá? E os não religiosos, que não acreditam em nada. Tá certo? Bom, então a gente já sabe que simplesmente frequentar um grupo religioso não melhora a sua saúde, né? E que também não é só o grupo social que te ajuda que vai fazer com que você tenha melhor saúde. Você vai ser melhor assistido, mas a sua saúde não passa pelo apoio social, de uma maneira direta, pelo menos não. Tá? Então, por que é que as pessoas que têm essa religiosidade intrínseca, elas têm mais saúde e elas vivem mais, e quando elas adoecem, elas se recuperam mais rápido? Então, tem duas palavras, dois conceitos que fazem a gente entender por que quem acredita em Deus vive mais. Depois que eu falar isso, a gente vai entender que nem sempre dá certo. Né? Tem gente que acredita em Deus e dá errado. Tá? As duas coisas se chamam resiliência e coping. Vamos começar pela resiliência, que é mais fácil. O que é resiliência? Resiliência é a sua capacidade de aceitação das dificuldades que a vida te põe diante de você. Tá? Qual é o problema da resiliência? É quando você confunde resiliência com conformismo. Então, é o seguinte, eu não me revolto, mas eu aceito aquilo como uma condição que a vida coloca para mim. Mas eu não me abandono diante daquela situação. Né? Isso é resiliência. E o que é coping? Coping é a minha capacidade de lutar para superar. Não é lutar contra o que está acontecendo, é lutar para superar o que está acontecendo. Então, o problema do coping, né, é quando não é o coping real, que é o que a gente chama de coping evitativo, que é você ficar negando aquilo. Né? Então, quando é que você pode ser um religioso intrínseco e não dar certo? Vamos esquecer que nós somos espíritas, porque se você for espírita e entender o espiritismo, não tem jeito de dar errado. Né? Estou puxando a sardinha para o meu lado, né, que eu sou espírita, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Por exemplo, a vida te coloca uma coisa, uma doença. Você é muito religioso, você acredita em Deus. Mas aí você fala assim, poxa vida, como é que eu fiz a minha vida inteira, porque é nessas horas que nascem os santos, né? Eu nunca fiz nada errado, eu fui um ótimo pai, eu sempre fui bom com todo mundo e agora eu estou com essa doença. Né? Então, Deus não é justo, eu me revolto com Deus. Então, isso daí é uma das situações em que a sua crença age contra você. Mas nesse momento, você não está sendo resiliente. Vocês concordam comigo? Você está se revoltando contra o que está acontecendo. Você não está aceitando o que está acontecendo. Tá? Se eu sou um bambu e bate um vento forte, se eu aceito o vento, eu dobro. Eu dobro, mas eu não quebro. E na hora que eu dobro, que o vento está me levando, eu gero uma energia que quando o vento passa, eu volto para a posição que eu estava anteriormente. Então, a resiliência faz com que eu ceda sem quebrar. Se diante de uma situação difícil, eu aceito aquela situação, não de uma maneira passiva, mas eu não me revolto contra ela, eu estou sendo resiliente. E com isso, eu estou me dobrando sem quebrar. E aí, depois que vem o coping,
porque é a força que eu tive, que eu acumulei com a resiliência, e que faz com que eu seja capaz de superar aquela dificuldade. Um exemplo bom, além do bambu, é a mola. Uma mola, quando você aperta a mola, ela encolhe. Mas quanto mais ela encolhe, mais forte ela fica. E quando aquela força desaparecer, ou quando ela acumular força suficiente, ela volta à sua posição de origem. Né? Então, as pessoas que têm uma religiosidade intrínseca, ou vamos usar a palavra espiritualidade, essas pessoas elas têm resiliência e têm coping. Elas aceitam a dificuldade. E depois elas têm força para superar. Né? E essa superação passa por um monte de situações. Então, se você acha que superar um câncer é se curar do câncer, tá, pode ser, mas pode não ser. Então, eu posso aceitar o câncer e superar sem me curar da doença. Por quê? Porque eu tenho espiritualidade. Eu transcendo. Eu sei que que a minha vida não vai terminar com a minha morte física. Eu sei que eu vou ter uma outra coisa depois. Eu aceito aquela doença como um aprendizado, não como um castigo. Eu não acho que Deus está me punindo, eu acho que Ele está me ensinando alguma coisa. Eu aceito e vou superar. Então eu vou para o tratamento, se tiver que fazer cirurgia eu faço, eu não me revolto, eu não fujo do diagnóstico, eu não invento que esse é o culpado, aquele é o culpado, o médico, ou o vizinho, ou meu marido, a minha esposa, seja lá o que for. Né? Então, por isso que eu estou dizendo para você, se você é espírita e você realmente entendeu a doutrina, não tem como você não ser resiliente e não ter coping, a não ser que você não tenha entendido. Porque você pode ser um espírita extrínseco, de religiosidade extrínseca. Né? Você vem para tomar o passe, porque tem essa coisa, né? Eu era católico, depois eu virei espírita. Então, em vez de ir na igreja e comungar, eu vou no centro e depois eu tomo o passe. Não mudou, só mudou o lugar e a forma de eu fazer, mas lá dentro não mudou nada. Eu não mudei a minha forma de ver as coisas. Né? Vou dar um outro exemplo de um paciente que eu cuidei, em que a religiosidade intrínseca pode afetar o resultado. Ele tinha sido um padre, trabalhou muito tempo com uma obra social muito grande, e ele é uma pessoa muito querida. E ele teve um câncer de estômago, e ele estava morrendo do câncer de estômago, e eu percebi que ele vinha muito bem até que ele caiu, assim, ele deprimiu muito, muito fortemente. Uma das fases da aceitação da morte é o que a gente chama de depressão. Mas não é uma depressão de doença de depressão. É uma depressão de se olhar para dentro, de fazer o balanço geral. É um momento de tristeza, mas é um momento individual do paciente. Depois, se ele sai desse momento, ele vem com a resiliência pronta, né? Ele vem pronto para morrer, que é a aceitação. E eu achei que ele estava nessa fase, mas eu percebi que tinha alguma coisa errada. E a gente foi conversar, eu fui conversar com ele, ele falou assim para mim, que apesar dele ter se esforçado muito para ser um bom padre e um cristão de verdade, ele sabia dos erros que ele tinha cometido durante a vida dele. E ele estava com muito medo de ir para o inferno. Porque, de repente, em vez dele ir para o céu, ele podia ir para o inferno. E ele estava rezando muito para Deus, pelo menos deixar ele no purgatório por um tempo. Então, você veja só como a questão da religião e a maneira como ela é colocada pode trazer algum viés negativo para você. E o que eu falei para ele, eu falei assim, padre, o que eu sei da sua vida, o que o senhor fez, se o senhor for para o inferno, vai ter bastante companhia, porque quem é que vai para o céu se o senhor não for? Aí ele deu a risada comigo e aí acho que ele foi lá buscar lá dentro dele a espiritualidade dele, que era realmente intrínseca. Né? E eu falei para ele, que Deus que o senhor acredita, não é o Deus infinitamente bom e justo? Eu acho que com todo o esforço que o senhor fez, o senhor vai para o inferno, então cadê a justiça? Né? Então é uma coisa fácil de você resgatar. Né? Por quê? Porque ele já tem aquela força. O coping estava lá, só estava preso lá com um gatilhinho, você dá uma soltada no gatilho, a mola solta. Né? E recupera aquilo lá. Então, as pessoas que têm essa capacidade de resiliência e coping, e quem tem fé, quem acredita em Deus, tem isso mais que a população geral, essas pessoas têm mais saúde por quê? Porque todo sofrimento
ganha um significado. Né? Quem gosta de ler, leia Viktor Frankl, um psicólogo que esteve preso no Holocausto, nos campos de concentração. E quando ele saiu, ele criou toda uma psicologia baseada no que ele observou enquanto ele estava lá. Quer dizer, como é que uma pessoa consegue sobreviver a um sofrimento tão intenso quanto estar em um campo de concentração, ver sua família dizimada, as pessoas que você ama dizimadas? E ele responde, porque aquele sofrimento tinha algum significado. Então, se você está passando por uma dor muito grande, mas você encontra um significado para essa dor, você enfrenta essa dor. Você aceita e enfrenta. Resiliência e coping. Né? Então, eu estou com uma doença grave, tem alguém que eu gosto muito que está doente, tem alguém da minha família que está com um problema sério. Tá, isso é um sofrimento? Claro que é. É uma dor? É uma dor. Mas qual é o significado daquilo para mim? Então, Deus não faz nada por acaso, Deus é infinitamente bom e justo, e se isso está acontecendo, é porque tem que acontecer. Por quê? Porque está ensinando alguma coisa para a gente. Vamos atrás do significado. Vamos tentar entender o que é que a vida está querendo me ensinar. E aí você supera aquilo com mais força, com mais condição, com mais vigor. Né? E é exatamente isso que faz com que você viva mais, viva melhor, adoeça menos e, se adoecer, se recupere mais rápido. Então, não é apenas você acreditar em Deus ou dizer que acredita. Não é apenas você eleger algum grupo social que fale de Deus ou que esteja associado a algum tipo de religião e você passar a frequentar isso mecanicamente ou socialmente. Você precisa fazer uma mudança interna. Como é que nós chamamos isso, gente? Reforma íntima. Reforma íntima. Então, se a notícia é boa, e eu acho boa, né, porque você não só vai viver mais, mas você vai viver melhor, ela também está trazendo junto a mesma cobrança que qualquer outra filosofia cristã traz. Não é apenas você externamente fazer alguma coisa. Que nem, né, os judeus da época do Cristo, que tinha aqueles que rezavam, você pagava por tempo. E o cara ia lá no templo religioso e ficava rezando em voz alta em seu nome. Então você paga, faz um chequinho para o cara resolver o seu problema lá, né? Você vê como a gente. É engraçado isso, mas a gente faz muito isso. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim: Ô mãe, reza para mim aí? Não é? Às vezes a gente que tem uma ligação com o Espiritismo, às vezes as pessoas falam assim: poxa, você que acredita em Deus aí, pede lá para ele me ajudar. Né? Não tem procuração para isso. Não tem procuração, é você que tem que resolver. Né? Por isso que eu falo que a melhor e a pior notícia que o Espiritismo me trouxe é a mesma. A minha vida está na minha mão. Não tem ninguém que vai fazer nada por mim nem contra mim. Só eu. Né? A autonomia. A gente falou disso da última vez que eu estive aqui. Né? O Espiritismo é uma religião que é uma filosofia, você pode chamar assim. Eu tenho tido uma dificuldade de falar que o Espiritismo é religião, porque ela, teoricamente, ela não cumpre os pré-requisitos do que nós consideramos religião. Né? Uma instituição que tenha uma hierarquia, que tenha algum grau de organização, né, mais rígida. É mais uma filosofia que tem um aspecto de revolução interna, não é nem reforma íntima, né? É uma revolução íntima. Por quê? Porque se você vai entendendo a proposta de Jesus, você vai se sentindo obrigado a mudar o seu jeito de ser, o seu jeito de viver a sua vida, de se relacionar com as pessoas, né? Os seus critérios morais e éticos. Por quê? Porque senão você vai ser um espírito extrínseco. Você não vai ser um espírito intrínseco. Aquilo não vai entrar dentro de você. Como Alberto Almeida disse uma vez numa palestra que eu achei excelente.
você entrou para o espiritismo, mas o espiritismo não entrou em você. Né? Quer dizer, o que interessa? Interessa que você vai ganhar um monte de amigo, você vai ganhar a oportunidade de ter momentos de comunidade, né? de você confraternizar, mas você vai estar perdendo uma chance muito grande de se transformar. Então, é hoje isso o que está acontecendo. Eles estão agora com um critério novo, que dá até para você medir isso, a score de Telegen, que é de absorção. Absorção é uma outra característica muito ligada à questão da espiritualidade. Né? O que é a capacidade de absorção? É a sua capacidade, a sua sensibilidade e a sua capacidade de entrar em estados alterados de consciência. A mediunidade. Né? Só que nós, espíritas, sabemos bem como isso funciona, porque a absorção é uma moeda de dois lados, como toda moeda. Né? Tem o lado bom, que facilita, que promove a saúde, mas tem um outro lado que geralmente as pessoas que têm um alto nível de absorção, elas são facilmente influenciáveis. Então, quando a gente fala assim, tem aquele chavão, né? Ah, é médium? Ah, precisa trabalhar, precisa fazer educação mediúnica. Né? Nem sempre precisa, mas se você tem mediunidade, você tem um alto nível de absorção, e você não tem nenhuma orientação, o que vai acontecer? Você vira joguete. Você vira joguete na mão dos desencarnados e dos encarnados também. Né? Os de alta absorção são aqueles. Eu falo de que alguém nessa sala aqui eu peguei com piolho. Todo mundo começa a coçar a cabeça. Né? Eu bocejo, ou eu falo de bocejo, tem sempre um que começa. Aí vai o outro. Os que começam a bocejar primeiro são os que têm maior absorção. Então, você veja, no Espiritismo a gente tem esse outro aspecto, que é de orientação dessa característica, que é um traço de personalidade. Né? A gente é assim, você tem essa característica, é sua. Não aumentou, não diminuiu, mas nem vai aumentar, nem vai diminuir, mas você vai ganhar informação suficiente para você saber que você tem aquela característica, se defender do lado que isso te expõe e usar isso positivamente para você e para as outras pessoas que estão ao seu redor. Então, o estado, né, a situação hoje em relação à espiritualidade é essa daí. O que a gente tem que buscar são essas duas palavrinhas, a resiliência e o coping. Né? E eu queria encerrar com vocês deixando bem claro a definição dessas três palavras, que é a primeira aula que eu faço quando eu vou abrir uma liga de saúde e espiritualidade, quando eu vou falar para médicos sobre saúde e espiritualidade, eu sempre gosto de colocar essa definição. A diferença entre religião, entre fé e espiritualidade. Né? Então, o que é a religião? A religião, como a gente disse, é um grupo social, onde a gente se associa, né? Em pessoas que têm mais ou menos o mesmo pensamento. Tá certo? Então, a religião, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta. Certo? Eu posso usar essa ferramenta para o bem ou para o mal, como qualquer ferramenta. As ferramentas são neutras. Não é? O martelo foi feito para pregar prego. E se ele prega prego, ele pode construir coisas. Então ele está sendo positivo. Mas se eu pegar o martelo e bater na cabeça de alguém, o martelo está sendo negativo. Na verdade, o martelo não é nem positivo nem negativo, mas como ferramenta, ele se presta a um uso. E depende de quem usa, como usa, isso pode ser positivo ou negativo. Alguém tem dúvida de que religião pode ser negativa? A gente pode usar o passado, falar de Inquisição, falar de cruzadas, ou a gente pode usar o presente e falar de homem-bomba, não é? De radicalismos, tá certo? Eu não sei se vocês souberam, aí tinha um grupo radical que andava pondo fogo em centro espírita. Eles esperavam acabar a reunião para apedrejar o pessoal que estava saindo do centro espírita. Ainda bem que acabou esse negócio, parece que o próprio grupo religioso que estava promovendo isso percebeu que era um mau negócio em termos de marketing, né? E aí eles resolveram desistir disso aí. Mas eles estavam fazendo um exército para atacar as pessoas que não acreditavam no que eles acreditavam. Lembra que eu falei da religiosidade extrínseca? Então isso é religião, ferramenta. Tá? E o que é fé?
muita gente, eu mesmo aprendi no catecismo, que fé era uma coisa que eu tinha que acreditar sem provas. Isso é uma bobagem, pelo menos em termos de definição da palavra, de conceito. Se você for procurar no dicionário, fé está escrito assim, convicção íntima. Ou seja, o que eu acredito. E em que eu acredito? Né? Ninguém pode me forçar a acreditar em alguma coisa. Tudo que eu acredito por convicção íntima. Posso ser influenciado pela cultura, pelo lugar, pela minha vida, a maneira como eu fui exposto a determinadas coisas, não é? Então, tudo isso pode fazer com que eu tenha uma fé em alguma coisa sem que eu tenha realmente parado para pensar naquilo. Mas, se eu vivencio uma situação, se eu vou atrás de informações, se eu raciocino, e aí a gente volta para Allan Kardec, que ele fala da fé raciocinada. Então, a fé é uma coisa extremamente democrática, porque ninguém pode me obrigar, ninguém pode me impor. É uma coisa que eu vou constituir para mim, é íntimo, é meu. Né? Então, eu posso frequentar qualquer grupo social, me dar bem com as pessoas e não acreditar em nada do que eles estão falando. Isso explica muito o extrínseco, né? A religiosidade extrínseca. Eu estou lá por outros motivos. Eu não estou lá para me transformar. Tá certo? Então, a fé, ela é uma condição. Se a religião é um instrumento, a fé é uma condição. A condição em que eu me encontro nesse momento. Como é que eu estou agora? O que isso está fazendo comigo? Em que eu acredito? E essa minha crença, ela me leva para que lugar? Para que lado que eu estou indo com essa fé? Né? E isso é uma coisa que eu posso fazer, essa reflexão comigo mesmo. E refazer as minhas convicções íntimas. Né? Eu posso dizer para vocês que eu conheci o Espiritismo, eu já tinha terminado a faculdade, eu estava fazendo a minha pós-graduação. E desde aquela época até hoje, eu constantemente eu questiono a minha fé. Constantemente eu questiono as coisas que eu acredito. E por causa desse questionamento constante, é que hoje eu me considero um homem de fé. Porque as coisas que o Espiritismo me colocou, os conceitos que ele me colocou, quanto mais eu questiono, mais eu acredito. Quanto mais eu vou atrás, quanto mais eu procuro o contraditório, mais me parece que aquilo é verdade. Né? E eu pretendo desencarnar assim, né? Sendo um espírita cético. Alguém que acredita, mas sempre com o pé atrás. Por quê? Porque isso reforça a minha fé, porque a minha fé é minha convicção íntima. Né? Às vezes, uma vez eu fiz uma palestra lá em São Paulo, no André Luiz, na casa André Luiz, e assim, depois que terminou a palestra, pediram para eu fazer um fechamento, para eu dizer uma última palavra. Aí eu falei assim, que não era para ninguém acreditar no que eu tinha dito. O pessoal ficou, depois veio uma, você não pode fazer isso, meu filho, você não pode falar isso. Mas é para falar. Eu estou aqui falando, eu estou trazendo uma sugestão. Você não pode comprar o pacote pronto. Você tem que digerir, você tem que ver se para você aquilo acredita. Senão, você vai virar vaquinha de presépio. Você vai para onde todo mundo vai. Isso não é intrínseco, isso é extrínseco. Né? Então, a fé é a condição. E o que é a espiritualidade? A espiritualidade, William James usa essa definição, os americanos estão usando essa definição. William James também foi um médico psicólogo americano. Ele dizia assim, que a espiritualidade é a conexão da criatura com o Criador. Né? É a transcendência. É a sua capacidade de se conectar com aquilo que é muito maior, tão maior que você não consegue nem definir. Você não consegue saber o que é. Você não consegue dizer o que é, mas você consegue sentir o que é. Acho que todos vocês já sentiram isso. No momento de prece, quando toca aquela música maravilhosa, quando você fecha o seu olho e você parece que tem alguma coisa acontecendo dentro de você, né? Parece que o seu coração vai explodir. Né? Quando você atinge o terceiro andar da sua casa mental. Quando você chega num momento de transcendência, que são raros, mas são tão preciosos que a gente guarda, né, na nossa lembrança. Isso daí é espiritualidade.
é essa capacidade que a gente vai desenvolvendo aos poucos de conseguir, mesmo que vez por outra, se conectar com o Pai, com o Criador. Então, se a gente pode resumir dessa maneira: religião sou eu com os outros, a fé sou eu comigo mesmo, e a espiritualidade sou eu com Deus. Eu preciso muito da terceira. Para chegar na terceira, eu tenho que ter minha fé desenvolvida, eu tenho que ter a segunda. Mas a primeira, eu preciso ou não. É a ferramenta. Né? Eu posso até construir uma casa sem um martelo, se eu quiser. Eu arrumo uma pedra, eu dou um jeito. Né? Mas sem fé, eu não chego em Deus. Mas tem que ser a sua fé. Não pode ser fé emprestada, não pode ser fé doada, não pode ser fé imposta. Tem que ser convicção íntima, a fé raciocinada. Né? Então, essa é para pensar à noite. Será que eu sou um espírito intrínseco ou extrínseco? Né? E não é por causa dos 7 anos a mais, né? Porque você é espírita, pelo amor de Deus. Você acredita em reencarnação. Você sabe que a vida não termina com a morte física. Então vamos parar de ter tanto medo de morrer, pessoal, por favor. Na verdade, a gente tem que ter pena de nascer. Porque aqui é que é o inferno. Não é? É aqui que o bicho pega. Aí você vai voltar para casa. Né? Tá todo mundo esperando lá, com uma sopinha lá no nosso lar, né? Então, a gente tem que ter pena de nascer. A gente sofre com a morte dos outros. E isso, gente, é egoísmo. Não é? Ah, então o Décio falou que não pode sofrer. Vai sofrer. A gente ama. A gente quer a pessoa que a gente ama perto da gente ou não? Uma vez eu ouvi isso. Estava no velório do filho de um amigo que tinha desencarnado. Ele estava, menino com 20 anos. Ele estava desesperado. Falou assim, mas não é espírita? Está chorando desse jeito? Ah, que legal, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando do medo de morrer, que é recheado com o medo do desconhecido. Porque para a gente não é desconhecido. Se é desconhecido para você, é porque a sua fé não é raciocinada. É porque você ainda é um espírito extrínseco. Então vamos reavaliar isso daí. Né? Se é que a gente quer mesmo esse caminho para as nossas vidas. Tá bom? Obrigado pela oportunidade de conversar um pouquinho sobre esse assunto e principalmente pelo coral, né? Foi muito bom. Muito obrigado. Até a próxima.